E aí, pessoal, beleza? Segunda parte do vídeo, tá? Primeiro ano. Eu acho que vai ter mais uma parte ainda, e daí nós vamos para os exercícios, tá? Se eu colocar tudo nesse último vídeo aqui, vai ficar muito complicado para todo mundo. Tá? Então vamos continuar aqui. Agora vamos trabalhar com a mecânica. Tá? A mecânica, ela estuda a questão de movimento. A mecânica se divide em cinemática, dinâmica e estática. Hoje nós vamos trabalhar com a cinemática. Tá? Ela descreve o movimento sem levar em conta as causas do movimento. Então, se eu tenho aqui uma rodovia, tem aqui um carrinho, bem bonitinho. Carrinho. E ele está indo para cá. Não me interessa como ele chegou até aqui. Eu vou estudar esse carrinho nesse intervalo de espaço aqui, nesse intervalo de tempo com essa velocidade. Se ele pode estar a 80 km por hora. Vou estudar esse carro nesse espaço aqui de tempo e de espaço percorrido. Não me interessa como ele chegou aqui e de onde ele veio, tá? É isso. Para a gente entender um pouco mais da parte da dinâmica, a gente tem que entender o conceito de ponto material. Ponto material é aquele que tem as dimensões desprezíveis em relação ao que a gente vai estudar. Já vou dar um exemplo. Dimensões desprezíveis. Tá, imagina que esse carro ele está numa rodovia, tá? Tem várias pistas. E esse carrinho tá aqui. Em relação a toda essa pista, todo o comprimento dessa pista, esse carrinho ele vai ter uma dimensão desprezível. É como se ele fosse um pontinho pequeno nessa pista e as dimensões dele não fariam diferença em questão de espaço ocupado nessa pista. Ou até mesmo se você está na escola, aqui o pátio da escola, um pátio enorme, e você está aqui. Visto de cima, você é um ponto material em relação ao pátio, porque o pátio é muito maior que você. Agora, imaginem esse mesmo carro dentro de uma garagem. Aqui é a garagem. E esse carro vai ocupar um espaço na garagem. Visto de cima. Tá. Isso aqui a gente chama de corpo extenso. As dimensões do carro dentro da garagem, elas não são, como é que eu posso falar? Tu não pode desprezar essas medições dentro da. Ele ocupa assim um espaço muito grande dentro da garagem. Tu não pode desprezar o tamanho do carro. Então, dentro da garagem, ele é um corpo extenso. Agora, você sai do pátio e vai para uma sala.
Aí você está lá na sala, uma sala pequena, e você ocupa um espaço com a classe, digamos assim. O teu tamanho em relação à sala já não é mais tão desprezível quanto em relação ao pátio. Ou você, dentro desse carro, é um corpo extenso. As pessoas não podem desprezar o teu espaço que tu ocupa nesse carro. Isso é para a gente entender a questão do referencial. Você é um ponto material em relação ao pátio, mas não é um ponto material em relação à sala, em relação ao carro. O carro na rodovia é um ponto material, ele é muito pequeno. O carro dentro de uma garagem não é mais o ponto material em relação a essa garagem. Ou seja, tem tudo uma relação de ligação. A gente chama isso de referencial. Para mim falar, por exemplo, se eu perguntar agora se você está parado ou em movimento, você pode me responder o quê? Depende. Depende do teu referencial. Eu, nesse momento, estou parado em relação à escrivaninha, em relação à minha casa. Mas se tu olhar em relação à rotação da Terra, eu estou em movimento. Em volta do Sol, eu estou em movimento. Então eu posso falar que parado ou em movimento depende do que? Do referencial. Do que eu vou usar como referência? Depende do referencial. Imagine a situação que vocês estão aqui numa parada. Parada de ônibus. Você está aqui, esperando o ônibus. Aí o ônibus está chegando aqui. Aqui. Nesse ônibus tem o motorista dirigindo. E além do motorista tem só um passageiro. Esse ônibus está se movimentando para cá. Essa pessoa aqui, em relação ao motorista, ela está parada em movimento. Em relação ao motorista, ela está parada. Parada. Em relação ao motorista. Agora você está aqui esperando o ônibus e se distrai. O ônibus passa por você. Essa pessoa, em relação a você, ela não está mais parada, ela está em movimento. Porque conforme o tempo passa, a distância entre vocês dois se modifica. Então, isso significa que você está em movimento em relação a essa pessoa aqui. Tá? Esse passageiro está em movimento em relação à pessoa, mas está parado em relação ao motorista. Para saber se está parado ou em movimento em relação a algum referencial,
No primeiro caso, o referencial foi o motorista. No segundo caso, o referencial foi você, a pessoa que está parada aqui no esperando o ônibus. Você, conforme o tempo passa, a distância entre os dois é a mesma. Então, está parado em relação. Conforme o tempo passa, a relação de distância entre você aqui e o motorista e o passageiro, a distância muda. Quer dizer que você está em movimento em relação ao passageiro. Ou você pode ser o passageiro ou pode ser a pessoa parada aqui. Certo? Imagine então outra situação. Tem aqui um avião. Tá? E um observador aqui embaixo. Esse avião deixa cair um pacote. Conforme o tempo passa, o avião vai indo e o pacote vai caindo assim. Tá, então, num primeiro momento o avião está aqui, no segundo momento ele está aqui, no terceiro aqui. Tá. O movimento desse pacote em relação ao referencial parado aqui na Terra, a você, uma pessoa qualquer, ele é assim, ó. Olha, esse movimento. Você vê o pacote fazendo esse movimento aqui. O piloto que está aqui na cabine do avião, se ele olhar para baixo, ele não vai enxergar esse movimento. Ele só vai enxergar esse pacote caindo. Tá? Esse pacote para ele só vai ficar aqui, vai ficar cada vez menor. Porque ele está olhando de cima. Você olhando do chão, alguém olhando do chão, vai enxergar outro tipo de movimento. Dois tipos de movimento que dependem do que? Só dependem do referencial. Então, para a gente terminar essa parte, a gente continua na outra aula, a questão do espaço percorrido é a distância. Tem alguns livros que chamam de S, outros de X, alguns de delta X, alguns de E. Tá? O espaço percorrido é o ponto de onde tu sai, aonde você chega. Então, se você sai aqui do ponto 0, passa pelo ponto 5 metros, chega no ponto de 10 metros, o teu espaço percorrido foi de 10 metros. Ou distância, 10 metros. Ou alguns livros, e eu gosto de trabalhar com ΔX, foi de 10 metros. Tá? São várias maneiras de falar a mesma coisa. S, D ou ΔX. Pode ser em metro, pode ser em quilômetro, pode ser em centímetros. Tá. Próxima aula, então, próximo vídeo, nós vamos trabalhar com velocidade. Não dei bola para o cachorro, tá? Velocidade e velocidade média. Tá? Por essa aula era isso aí. Muito obrigado.